paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 18/8/2025, segunda-feira, 12:12. Vamos lá em Jeremias capítulo 33. E veio a palavra do Senhor Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Jeová de Israel, das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá que foram derribadas com os trabucos e a espada. E eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encho de cadáver de homem que feri na minha ira, eu no meu furor, porquanto escondi meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá, cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homem, nem animais, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, e que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, e a voz da esposa, a voz dos que dizem, louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor Jeová, pois farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem e sem animais, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que faça repousar o gado, na cidade das montanhas e na cidade das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naquele dia Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem ao sacerdote levítico. Faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjar e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puder de invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se em areia do mar, assim multiplicarei descender de Davi, meus servos, levita, que ministra diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor Jeová a Jeremias, dizendo: Não tens visto o que este povo fala? Dizendo: As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor Jeová, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apidar-me-ei deles. Vamos agradecer por este culto completo nessa tarde. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silvação de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, lá no Facebook, WhatsApp.
Abençoa somente esses também que estão dizimando, ofertando, contribuindo, ajudando essa obra. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe somente esses que estão junto com essa igreja. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.